E Paulo foi o evangelista daquelas regiões. Paulo foi com o pregador que entrou lá, pregou o evangelho, né? Muitas cidades ali como Éfeso, que era muito idólatra, né? E agora, Paulo vem a falecer, irmãos. Paulo vem a morrer. E qualquer um que fosse seguidor de Paulo teria o mesmo destino. Então, com o grande líder da igreja morto, né? Com o líder da época ali, dessas regiões mortos, Pedro escreve essa carta para encorajar a igreja. Paulo morreu, mas continue firme na graça de Deus. A perseguição ainda vai piorar. Pedro escreve nessa carta. Mas mesmo com a morte de Paulo, vamos perseverar, vamos ficar firmes. Então, irmãos, é como se Pedro escrevesse para as igrejas que Paulo plantou ali. Tá? É sempre bom lembrar, irmãos, que quando era enviada uma carta para uma igreja, essa carta não ficava estática. É como se mandasse a carta para a Concórdia e dissesse, ó, compartilhem com Ipumirim, com Ceará, com Curitiba, enfim, sabe? Troquem as cartas. Quando Paulo escreveu aos Colossos, ele disse, ó, essa carta vocês mostrem aos de Laodiceia, e a carta que eu escrevi de Laodiceia, vocês tomem conhecimento também. Então, uma carta, irmãos, ela passava ali nas regiões, a ponto de toda a região conhecer sobre aquilo ali. Então, Colossos era na Ásia Menor. Paulo escreveu uma carta para lá. Éfeso era na Ásia Menor. Paulo escreveu uma carta para lá. Né? Então, assim, essas regiões ali conheciam muito os ensinamentos de Paulo, né? Lembram de Colossos, de Colossenses, o que fala, né? A suficiência de Cristo, que não precisa culto a anjos, nada disso, mas Cristo é suficiente. Éfeso, irmãos, fala muito da questão da unidade da igreja, de Cristo sendo cabeça, da igreja como organismo, e não como uma organização, como uma placa de uma igreja, mas a igreja como o corpo de Cristo. Então, tudo isso, essas igrejas foram edificadas. E agora Paulo morreu. Paulo foi decapitado. Então, Pedro vai escrever a carta para essas igrejas, para dizer, ó, permaneçam firmes no Evangelho, porque as perseguições elas vão aumentar, né? Elas não vão diminuir, mas permaneçam firmes na presença de Deus. Então, irmãos, como esse é o contexto, né, do que ela foi escrita, se você for olhar aqui no nosso livro, né, na página 60, ele conta um pouco, né, no ano 62, Tiago, o irmão de Jesus, morreu, né? Então a perseguição estava começando, né? Então lembre, irmãos, Tiago, irmão de Jesus, morreu no ano 42. Mas vai ser fácil. Mas o Tiago, apóstolo, ele morreu lá na década de 40. Fica mais pra cá também, né? Sei, tu sabe. Se fechar e ligar o ar? Olha, eu por mim ligaria o ar até que janela aberta, porque eu gosto de ar-condicionado. Alguém sabe quem tem o negócio? Não, o Sérgio sabe. Bem, eu acho que não vem muito som, né? Deixa mais pra cá que da câmera não é perto. Ele não tá aqui, senhor. Não sei se tá aqui. Já diminuiu. Ah, ajuda. Tá louco, senão tem que levantar muita voz. Põe no ombro. Não foi nada no meu afogar. Acabou. Então, irmãos, aqui no ano 62 depois de Cristo morre Tiago, né, que já começa a perseguição ali contra os cristãos, né? Então aqui até diz, aqui no último parágrafo, né, que essa carta ela tem que ter sido escrita depois do verão de 64, né? Parecendo mais provável que as referências como aquelas aludidas à ressurreição, bem como a morte de Cristo como cordeiro sem defeito, indicando como
com isto, a intenção de que essa carta fosse lida nas cerimônias da Páscoa na Ásia naqueles dias. Nesse caso, a epístola teria sido escrita na segunda metade do ano 63, antes que a tempestade devastadora das perseguições de Nero desabasse sobre eles, né? Então, a data específica, irmãos, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que era uma carta que estava preparando o povo para os sofrimentos que estavam vindo, né? Os destinatários, como eu falei aqui, né? Está no versículo 1 já. Os peregrinos da diáspora no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Então, quando fala em peregrinos, né, irmãos, aqui não tem nada a ver com sentido espiritual. Não tem nada a ver. Aqui não é esse. O sentido sempre é o literal. Ele está falando sobre peregrinos, pessoas que já estavam tendo que fugir das suas terras, pessoas que já estavam tendo que fugir das suas casas porque a perseguição estava se alastrando. E provavelmente por Pedro saber que era uma região onde o evangelho cresceu, expandiu muito fortemente, ele escreve para lá, né? Qual foi o último apóstolo a ser morto, irmãos? Ou ser morto ou morrer, no caso? João? João, vocês estão ligados, né? Estão ligados. Qual foi o primeiro? Tiago? Tiago! O Everton tá ligado, né, Everton? Tá ligado? Você falou na aula passada? Falei hoje, falei agora há pouco. Na aula passada você tinha falado também. Sim, foi o primeiro apóstolo a ser morto, né? Falei na aula passada por causa da autoria do Tiago, né? Irmãos, então os destinatários, né? Esses aí, da onde Pedro escreveu essa carta? Vocês sabem? Vocês nunca leram Pedro, né, irmãos? Capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Babilônia, irmãos, provavelmente Pedro estava falando de Roma, tá? A cidade da Babilônia ainda existia nessa época, mas praticamente não tem assim fortes convicções de que Pedro estava falando da cidade literal da Babilônia. Então a Babilônia é falado também em Apocalipse, né? Por quê, irmãos? Tu vai escrever uma carta e você vai, tipo assim, tu tá sendo perseguido. Pedro, líder da igreja. Aí Pedro vai dizer assim, ó, o pessoal aqui de Roma saúda vocês. É como se o Bin Laden lá na época lá dissesse, eu tô na caverna tal, na rua tal, aqui no Afeganistão, vem me pegar, né? Então, tipo assim, por isso que eles falavam entre segredos, assim, que os cristãos entendiam. Mas a Babilônia representava o quê? Tudo que se opunha a Deus, né? Deus foi que levou o povo de Israel para o cativeiro. Então, no livro de Apocalipse, quando João fala que já não é mais Nero, mas aí tem Dominiciano e tal, que também continua a perseguição, quando ele fala da Babilônia, também ele se refere ao Império Romano, à cidade de Roma principalmente, né? Então, por isso que ele relata aqui da Babilônia. E que vos saúda meu filho Marcos. Então, bate com aquilo que a história diz, tá? De que Marcos estava com Pedro em Roma, aonde foi escrito o primeiro evangelho, né? Irmãos, vamos aqui falar um pouco sobre o conteúdo do livro, apesar de que a gente não entra muito no conteúdo do livro, porque aí demora muito tempo e a gente não consegue, né? Vocês têm algo que vocês queiram comentar aí? Aí vocês me ajudam. Algo que vocês queiram falar, perguntar, relembrar, criticar, analisar, qualquer coisa aí, pessoal, falem aí, né? Não fico só eu falando. Esse filho Marcos aqui, quem que era? Era o Marcos do Evangelho? Esse aí, o João Marcos, o Marcos do Evangelho. Mesmo João Marcos, né, que Paulo escreve na carta também a Timóteo, né? Porque Paulo e Barnabé brigaram por causa de Marcos, né?
Paulo não queria levar ele na viagem e Barnabé queria, e ela era sobrinha de Barnabé, né? E aí, né, irmãos, desliga a câmera aí, né? Aí acontece que nem hoje em dia, né? Se é sobrinho, se é filho, às vezes vai, né? Tem vaga, né? Tem vaga. Essas coisas aí tem que cortar depois aí da filmagem, né? Oi? Verdade. É só da política. Claro, só na política. Isso aí não tem na igreja, capaz que tem na convenção. Não tem. Irmãos, então assim, ficou claro para vocês o contexto, a época que Pedro escreveu essa carta, por que ele escreveu e para quem ele escreveu, e que Pedro é o autor da carta, né? Isso para nós também é claro, senão fica estranho, né? Aí nós vamos ter que começar a selecionar. Aí vai entrar aquele negócio lá né, que a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Se você disser que a Bíblia contém a palavra de Deus, aí você vai começar a tirar parte aqui. Essa é, essa não é, essa é. Então nós vamos crer que Pedro foi o autor, porque Pedro, ele mesmo assume a autoria dessa carta, né? Então, irmãos, aqui a análise, né, da carta, né, começa com uma saudação, no capítulo 1 aqui, versículo 1 e 2. A introdução dessa epístola é típica do modelo das cartas antigas, onde são listadas autor, destinatários e saudações. Então, com relação ao autor, vamos pular aqui. Como já vimos, o apóstolo dirige a sua carta aos eleitos forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui parece que ele tenta deixar claro que sua carta é dirigida aos eleitos, isto é, aos chamados por Deus. Mas não eram somente eleitos, mas também forasteiros da dispersão, espalhados por toda a Ásia Menor. De acordo com o maquinado, dispersão tornara-se um termo técnico para significar os judeus que se achavam espalhados pelo mundo, fora da Palestina. Aqui, entretanto, Pedro lhe dá uma aplicação mais ampla, referindo-se aos cristãos de modo geral às províncias romanas. Com toda a probabilidade, as pessoas aí visadas eram, em sua maioria, gentios e escravos. São chamados forasteiros, termo que indica a transitoriedade da sua moradia, né? Na saudação, Pedro deixa claro que esse grupo de forasteiros tinha uma posição especial, pois os mesmos foram eleitos segundo a presciência de Deus. Vocês aprenderam na aula bom, mas deixa eu perguntar, vocês aprenderam na aula de soteriologia sobre a eleição? Não a eleição, tá? Que vai ter mês que vem, né? Capaz de começar a falar de candidato aí, né? Tipo, o vereador tal, o prefeito tal. Não, a eleição dos santos na igreja. Aprenderam? Não chegaram a falar? É que é um termo bem, é um assunto bem... Não? É um assunto bem assim... Aí os teólogos brigam muito tempo, né? Questão de livre-arbítrio ou predestinação. Então isso assim é uma coisa que vem de muito tempo, né? Então existe o pessoal que defende o arminianismo, que somos nós. Na verdade a gente nem defende, porque a gente nem sabe, né? Mas o arminianismo que defende a questão do livre-arbítrio, que o ser humano tem livre-arbítrio para escolher se ele quer Deus ou se ele não quer Deus. E existe a corrente teológica, principalmente foi defendida por Calvino, né, que é o calvinismo, que defende então que só vai se chegar a Deus quem for um eleito. E nós até temos um pouco disso, porque a gente vai no pouco que diz assim, ó, não foi você que veio hoje, você não veio na igreja porque você quis, mas porque Deus te trouxe. Falam ou não falam? Então é porque você não tem livre-arbítrio. Então temos que cuidar com isso, né? Porque, irmãos, os que defendem
E é sempre bom lembrar, né, que não fala livre-arbítrio na Bíblia, né? Não tem o termo. Os que defendem a questão da eleição defendem assim que nós não podemos nos achegar a Deus, porque nós somos pecadores. Então nós nunca vamos escolher Deus, a não ser que o Espírito Santo de Deus nos mover e fazer nós nos achegar a Deus. Entenderam até aqui? Então quer dizer, quando uma pessoa opta por Deus, é porque o Espírito Santo... Irmãos, eu não estou defendendo tese nenhuma, só quero falar para vocês aqui porque Pedro trata um assunto sobre isso, tá? Então é porque uma pessoa, ela vem para a igreja, ela vem para Deus, porque o Espírito Santo de Deus já mexeu dentro dela e fez com que ela viesse. Então eles dizem que a graça de Deus, quando ela entra na vida de alguém, ela é irresistível. A pessoa não consegue resistir à graça de Deus. Aí, e quem vem para a igreja e não permanece, é porque não era um eleito de Deus. Não houve realmente uma conversão naquela pessoa. Então ela não vai conseguir se firmar. Aí, irmãos, isso é pesado, mas existe bastante base bíblica e a igreja, a doutrina do livre-arbítrio é uma doutrina nova. E é interessante quando a gente fala na teologia, né? Quando a gente fala na teologia, muita coisa não tem o concreto. Tu vai ler e só vai piorar a tua cabeça. Mas não tem o concreto de dizer isso é assim. Quando vocês forem estudar, por exemplo, assim, escatologia, como vai se dar o arrebatamento da igreja, irmãos? Vocês sabiam que por toda a história da igreja, nunca se acreditou que Jesus ia voltar 3 vezes. E hoje pregam muito que Jesus volta 3 vezes. Jesus já veio uma, ele vem a segunda, num abrir e piscar de olhos, e depois de 7 anos ele vem a terceira. Só que isso é uma doutrina muito recente, que não sei se tem 200 anos, irmãos. Então por isso que quando a gente fala de 100 anos, 200 anos para a igreja, eu sempre falo, a Assembleia de Deus tem 110 anos. Gente, os caras estão, brigando pelo Evangelho há 2000 anos, sofrendo perseguições e tal. Então, a questão da eleição, daí, eles diziam, o livre-arbítrio existia para Adão e Eva. Eles foram criados sem pecado, mas nós sempre vamos pender para o lado do pecado. Então, não é nós que nos achegamos a Deus, é Deus que nos traz, né? Por isso que a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. Porém, aí vem os metodistas, que é tipo o meio termo deles. Dizem, não, realmente existe a eleição de Deus, mas Deus escolhe você, porque lá na eternidade, Deus sabia que você ia se converter. E daí eles usam esse versículo aqui de Pedro, onde Pedro fala aqui, irmãos, do versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Entendeu? Então, é como se Deus lá na eternidade ele olhasse para você, para mim e tal. Esse aqui, sei lá o que Deus enxergou. Esse aqui, ele vai se converter. Então, Deus elege aquela pessoa. Aí vão ter aqueles conceitos do pessoal do livre-arbítrio, porque assim, você não tem como dizer que não existe a eleição na Bíblia. Existe. E aí, nós, né, assembleianos e outros, a Assembleia não tem uma teologia, né? Como eu disse, ela é uma igreja nova, nunca se preocupou muito com isso, né? Então ela não tem uma teologia, tanto que se você for pesquisar teólogos assembleianos, dificilmente encontra, mas é difícil. Diz que a eleição é no coletivo. Por exemplo, Deus elegeu o povo de Israel para entrar na terra prometida. Elegeu ou não elegeu? Mas Deus não elegeu João, Maria, Pedro, Francisco, Tiago e tal. Então, para você fazer parte do povo eleito, você tinha que passar pelo ritual judaico. Então, hoje, a nossa igreja crê no quê? Que a igreja é eleita. Mas para você fazer parte da igreja eleita, é o teu livre-arbítrio. Tá? Então,
Então, assim, irmãos, assuntos assim, eu não sei, isso aqui é muito complexo. Se eu pegar um calvinista para debater assim, o cara me detona, porque eles entendem muito mais de Bíblia que nós. Mas é só para vocês saberem um pouco desses conceitos que existem dentro de salvação. Aí diz, né, irmãos, que o dia que tiver o arrebatamento da igreja, vai estar subindo o calvinista e subindo o arminiano, né? O arminiano defendendo o livre-arbítrio e o calvinista a eleição, eleito. E um vai estar dizendo para o outro, eu falei que eu tinha razão, eu não falei que eu tinha razão, mas eu não falei que tinha razão, que no fim das contas nos leva a quê? Que a salvação é em Deus, é em Cristo, né? É que nem a questão do arrebatamento. Amilenista, pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalista, todas as teorias, no fim das contas é uma só. A Bíblia diz que Jesus vem buscar a igreja. Se ele vem a segunda e a terceira, se ele só vem uma vez só, se já estamos vivendo no milênio, se já estamos vivendo na grande tribulação, isso, irmãos, é teologia, porque isso aqui pode dar problema, tá? Dependendo do que você for mostrar o vídeo aí, mas na teologia o cara tem que conhecer as outras teorias. Mas são coisas que não vão influenciar a nossa vida cristã. Coisas que vão influenciar a nossa vida cristã é que a salvação é através de Cristo, a Trindade, o Espírito Santo. Daí sim, aí são coisas que assim, o pecado, a natureza do pecado original, que todos nascem pecadores. Mas tem certas teorias que é toda questão de interpretação, e daí tem essas diferenças e tal, né? Então esse versículo aqui, muitos utilizam para dizer que nós somos eleitos, né, antes da fundação do mundo, na presciência de Deus, porque Ele sabe de tudo antes que aconteça, né? Então depois Pedro fala aqui uma ação de graças, né? No capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 12, né? Ele vai falar aqui a ação de graça, que normalmente tem, né? Depois das cartas. E aí, no capítulo 1, no versículo 13, né? Ele começa a falar realmente para o povo referente à santidade, né? Então, o apelo à santidade, no versículo 13, Pedro diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperais inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro usa aqui a passagem de Levítico para chamar o povo à santidade. Lembrando que a palavra santidade, no original, ela é kadosh, que significa separado, consagrado. Então, Pedro chama o povo, né, para ser separado das concupiscências, né? A gente falou na aula passada de Tiago que a concupiscência é o que? É o desejo, é a tentação, né? Depois da concupiscência gera o pecado e então vem a morte, né? No capítulo 2, nós vamos assim por cima, né, irmãos? Ele vai falar aqui dos deveres cristãos, né? No capítulo 3, versículo 11. Ele continua falando aqui no começo da questão da santidade, versículo 1, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, né? E no versículo aqui do número 11, ele começa com os deveres do cristão, né? Então, primeiro, procedimento em relação aos gentios, que no livro, página 65, Pedro retorna a orientar os cristãos contemporâneos da epístola, chamando-os novamente de forasteiros e peregrinos, com relação ao seu posicionamento no ataque que vinham sofrendo por parte da calúnia dos gentios. Como já vimos anteriormente, os cristãos eram molestados e discriminados na sociedade em que viviam, e por isso reuniam-se escondido. Essas reuniões suscitaram muitas calúnias,
como pedofilia e orgias sexuais. Diante desses insultos caluniosos, Pedro incentiva os cristãos a perseverarem no bom testemunho, rejeitando as paixões carnais. Né? Eu falei para vocês, né, irmãos, que os cristãos eram conhecidos por serem homossexuais, até canibais, né? Porque eles comiam da carne e do sangue de Cristo, né? Então, realmente, a fama deles era de serem canibais, né? Homossexuais pelo fato do ósculo santo e tal, né? Eles gostavam de dar um beijinho lá, né? Então, havia essa fama entre eles. E que eles se embriagavam, que eles eram, sabe, glutões e tal. Então, a fama dos cristãos, ela era muito, muito negativa na época, né? Então aqui é o procedimento em relação ao governo, no versículo 3, sujeitai-vos, pois a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Olha que interessante, né, irmãos, que mesmo eles sendo perseguidos, mesmo eles sendo aqui culpados de terem colocado fogo em Roma, Pedro escreve que é para se sujeitar a toda a ordenação humana, ao rei, aos governadores e tal, né? Então, várias vezes a Bíblia fala na questão do governo, né, do governo humano, de você se sujeitar, porque os crentes não são anarquistas, né? Se fosse nos dias de hoje, escrito assim, né? Então é interessante pensar quem era o rei da época, o imperador Nero, que perseguia aos cristãos, né? E Pedro disse, ó, se sujeitem, obedeçam. Lógico que quando você tem que obedecer algo que se contrapõe ao evangelho, daí melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, nós às vezes temos o costume de obedecer quando nos favorece, né? E tem muita gente aí, né, irmãos, que gosta de obedecer as ordenanças humanas, né? Quando a gente fala de ordenanças humanas, assim, mas eu não mato ninguém, né? A lei diz que não é para matar, eu não estou matando, né, e tal, né? Mas quanta coisa que as pessoas fazem de errado que elas não obedecem à lei dos homens, né? Tipo, não é fácil viver no Brasil, não é fácil. Nós temos aí uma carga tributária altíssima, né? É difícil você manter uma empresa, né? Você manter um negócio. Então, nós temos carga tributária de países de primeiro mundo, mas não temos serviços de primeiro mundo, né? Então, mas quantos, então, tipo, patrões, chefes que gostam de usar de malandragem, né? Com os funcionários usar de malandragem com os patrões, né? Esses dias, irmãos, aconteceu um caso no trabalho lá com uma moça que descobriu que está grávida, mas ela está há uns 15 dias na empresa. Então, assim, você não tem o que fazer. Tipo, daí gravidez mesmo, na experiência, não existe. Daí, tipo assim, vai demitir, a empresa, enfim, vai para a justiça, a empresa vai ter que recontratar e tal. Aí diz a pessoa que não, foi sem querer, porque não sei o que, porque não tinha intenção, não sei o que. Tá, tudo bem, pode ser, mas tu fica com uma pulga atrás da orelha, né? Se a pessoa fez aquilo, tipo, premeditado, né? Ou não, pode acontecer, mas é complicado. Então, assim, quantos empregados também, irmãos, que fazem as coisas erradas, fazem na malandragem, sabe? Eu vejo, assim, muita gente tentando dar o golpe, né? Irmão, tem gente que para se aposentar mais cedo, mora aqui no centro de Concórdia e tira nota aí de venda de produtos rurais, nunca pisou na roça, irmãos. Entendeu? É verdade, vocês não é gente assim, só eu conheço. Entendeu? Sérgio, você não faz isso que eu sei? Entendeu? Tu queria me vender esses dias milho, rapaz. Eu queria que tu entregasse o milho e tu não tinha. Milho verde. Tem, irmãos. Por quê? Porque daí tu usa lá o tempo do produtor rural e tal, tu consegue se aposentar antes.
Ou vai dizer que não teve crente agora que não pegou lá os 600 reais do governo lá. Ah, e a renda não baixou em nada. Tipo, né? Mas a pessoa usufruiu daquilo. Então, assim, quando fala, irmãos, para nós respeitar as autoridades humanas, é para você respeitar a lei. Sabe? É para você não fraudar, não enganar, não fazer as coisas erradas. Então, você pode ver, tem muito crente, irmãos, que às vezes não consegue ir para frente na vida dele. Não é teologia da prosperidade. É porque ele acha que ele vem aqui, dá os 10%, dízimo na igreja, vai ser só bênção. Mas ele vai logrando todo mundo. Ele vai logrando E dando os 10%. quem ele pode, entendeu? Ele acha que... E assim, o cara engana pastor, o cara engana todo mundo, irmãos. Mas Deus, o cara não engana, entendeu? Para não pagar o Wi-Fi, ele baixa o aplicativo lá para roubar o Wi-Fi do vizinho, entendeu? Economizar uns 30, 40 reais. É fraude. Sabe? Tu está indo ali contra uma lei, irmãos. Então, uma vez, me contaram uma história. Eu conheço, cara, lá da Quadrangular, não é daqui. O cara, irmãos, deu testemunho, porque ficou um ano andando sem carteira. Sem carteira de motorista, e a polícia não pegou ele. Se eu sou pastor desse cara, ó. Deus cuidou. Meu Deus do céu. Mas acontece, eu ouvi aqui, irmãos, o cara que foi processado, me lembro, na época acho que era a NET, a vida do cara era processar a empresa. E a fama dele era assim. Testemunhou que ninguém conseguia ganhar o processo com a NET, ele ganhou. Então, tipo, por quê? Ele deve ter parado o sinal lá porque choveu lá, o cara processou a empresa. Então, assim, obedecer às ordenanças, não é que você não tem o direito de exigir um trabalho bom, um trabalho de qualidade, né? Mas tudo tem um limite, né? Então, assim, o cara tá lá, é cristão, sai da igreja, sai do trabalho, vai processar o patrão lá porque danos morais, eu era humilhado, eu era isso, eu era aquilo, não sei o quê. Então, assim, obedecer às ordenanças, irmãos, obedecer ao governo, é você obedecer a lei. Sabe? É você ser sim, não. É você não precisar nem ter um conjunto de leis ali, porque assim, ó, que você tem outras coisas, ia pagar em dias contas, sim, tudo isso, entendeu? Então é muito complexo essa passagem aqui. Porque às vezes a gente acha, vamos assim, que é fácil obedecer. Eu não estou matando, eu não estou assaltando o banco, eu não estou traficando, eu não estou fazendo isso e tal, né? Mas eu não estou traficando, né? Vai no Paraguai, compra, passa pela né? E pega do outro lado lá, as compras lá, com os caras lá, com os laranjas lá, né? Tem gente que faz, irmãos. Eu já ouvi pastor me contar que subornou a polícia para não levar multa. Sim. Então, assim... Com testemunho ainda. O pastor que vai lá e faz push das coisas, do Paraguai ele manda para Goiás, Mato Grosso. Sim. Porque assim, ó, que nem ali, ó. Quanto no testemunho, capaz de dizer ainda. Deus foi tão bom, irmãos, que tive que pagar só 50 pro policial. No momento eles cobram uns 300 quilos. Então, assim, ó, irmãos, ser crente, ser cristão, ser filho de Deus, ser luz do mundo, irmãos, é você fazer as coisas corretas, sendo se tem alguém te olhando ou não te olhando, mas é você saber porque Deus está te olhando, irmãos. É receber o troco a mais e voltar lá, né? Tipo, voltar lá porque alguém te deu o troco a mais, não você achar que Deus está te abençoando porque te deram 10 anos a mais de troco. Então é bastante complicado essa passagem, irmãos. Não é apenas nas grandes coisas, não, mas é nas pequenas coisas que nós temos que ser reconhecidos como filhos de Deus, né? Então adiante aqui, irmãos, Pedro fala dos escravos, né? Vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, né? Então também bastante complicado isso daqui, né? Porque você é um servo, você é um escravo, e Pedro diz ali que mesmo assim você deve obediência àquele
que é ali o teu Senhor, né? Aí Pedro fala das esposas cristãs, no capítulo de número 3, né? Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Irmãos, interessante, né, que na época acontecia muito de ou a mulher ou o homem se converter ao evangelho. Só um dos dois, né? E aqui Pedro diz, ó, a mulher, quando se converte, o marido não, ela não precisa ficar pregando em casa todo dia. Mas pela maneira dela viver, pelo trato dela, pela maneira como ela se porta, né? O homem pode ser ganho sem palavra alguma, né? Então Paulo fala isso em Coríntios também, de que, se isso vale para o homem também, se o homem se converte, se um dos dois se converter e o outro não é cristão, eu vou abandonar minha esposa, vou abandonar meu marido, não, né? Você permanece ali, casado, se assim a pessoa consentir. Lógico que daí a esposa ou o marido vai dizer, não, para você continuar casado aqui, você tem que largar a tua fé. Daí então você larga o casamento. Porque daí Deus se sobrepõe a qualquer uma dessas coisas. Daí até aqui fala, né, que o enfeite da mulher, então não seja o exterior, o frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, a compostura das vestes, né? Aqui não quer dizer nada que a mulher não pode usar joia. Não quer dizer nada. Só que o enfeite dela é para ser as boas obras. É como se Pedro falasse, não adianta tu vir que nem uma perua para a igreja, né? Se você está com as tuas obras, está com o teu coração distante de Deus. E isso acontecia muito, irmão. Acontecia muito. Não sei aqui, o Lucas aqui, é mais em berço evangélico aqui, né? Então tu deve ter passado um tempo aí que era ferro e fogo, que a igreja estreitava bem o caminho, né? O caminho estreito, que era complicado. E daí assim, aí alguém ia lá, cometia um pecado e dizia, não, mas eu não cortei meu cabelo. Não, mas eu, né? Isso, aquilo, mas cometeu um pecado, irmãos, um adultério às vezes. E achava que por manter essa aparência ali, estava tudo certo. Então assim, é bastante complicado. Agora, Pedro chama a atenção que o Eliezer também, né, que está bem aqui na frente do palanque aqui e tal, mas também, né, os tempos atrás ali e tal, né. Teve uma época bem... que era assim, essa questão... Era muito usada, né? Costumes, irmãos, costumes. Doutrina de Deus. Isso é costume. Costumes é com a época, né? Se você só parava no futebol para assistir ali uma partida, pecado. ficava em casa, estava preparado para hora dele. Deve ter pastor se virando no túmulo, né? Sabendo que hoje os crentes têm grupo no WhatsApp para jogar bola. Deve ter pastor se virando lá no túmulo. Eu só tô naquele grupo lá para ver quem que tá para falar com o pastor, né? Mas não, eu vou lá jogar. O problema é que o pastor joga também, né? Não o presidente, né? É o vice, né? O vice vai junto pro rolo. Né? Essa parte do corte aí, tá? Então, irmãos, assim, a nossa vida cristã não é de aparência, né? Mas nas obras, não tem nada a ver a questão do uso de joias e tal, nada a ver. Mas a tua vida cristã mesmo com Deus não é o teu exterior, mas é o teu interior, né? Deve estar aqui, né? Mas o homem também coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, né? Porque assim adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao seu próprio marido, né? Igualmente vós maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher, como sendo vaso mais frágil, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, né? Aqui pode ter o caso de muito marido que não tem oração respondida, né? Por não dar honra para a sua esposa, né? Então aqui adiante, irmãos, no capítulo 3, versículo 8, fala do amor fraternal, né? E finalmente, sendo todos de
sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fossem chamados, para que por herança alcanceis a bênção, né? Então não é para pagar o mal com o mal, né? Como se assim, a pessoa fala mal em você, o cristão, pelo menos na prática teria que ser assim, né? Ele fala bem daquela pessoa, ele não retruca o mal com o mal, né? E na verdade